Seja bem-vindo ao canal do Obreiro Oficial. Meus amigos, hoje nós iremos meditar aqui em um fato muito lamentável, muito triste, que aconteceu aqui no capítulo 4 do livro de Esther. Essa palavra, meus amigos, ela é muito atual e tem tudo a ver com a gente, porque o Espírito Santo vai mostrar para a gente um erro fatal que esta mulher cometeu, para que nós não venhamos cometer esses mesmos erros que ela cometeu. Veja o que diz aqui, Esther capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e a fizeram saber, com que a rainha muito se comoveu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou um dos seus eunucos do rei e mandou que ele fosse até Mordecai para saber qual era aquele motivo do pranto. Saiu, pois, o eunuco do rei até Mordecai e, quando chegou lá, Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Aqui havia uma ordem do inimigo dos judeus, um cara chamado Amã, que era servo do rei Assuero. Ele decretou, ele fez uma lei, um decreto, onde estabelecia o aniquilamento de todos os judeus. Estava marcado um dia exato para que todos os judeus fossem assassinados. E aqui, Mordecai, como era um homem de Deus, não aceitou aquela situação e resolveu buscar uma resposta em Deus para aquela situação. Se vestiu de pano de saco, ele conclamou o povo a fazer o mesmo, e aqui ele estava guerreando espiritualmente. E foi até a porta do rei. E quando Esther soube, Esther aqui era sua sobrinha. Esther era a Radassa. A Radassa, também uma judia, que foi escolhida, que foi eleita para ser a esposa do rei, e lá ela se passou a se chamar Esther, a rainha Esther, como todo mundo já conhece a sua história. E aqui, Mordecai mandou que dissesse a Esther o motivo pelo qual ele estava daquela forma. Ela mandou roupas novas para ele vestir, mas ele não aceitou. E fez com que ela soubesse o motivo pelo qual ele estava guerreando espiritualmente. E também mandou cópia do traslado e o decreto escrito, onde se publicara em Suzã, onde estava escrito para que fosse destruído todos os judeus, e que mostrasse a Esther, fizesse ela saber, a fim de que ela fosse até a presença do rei e pedisse misericórdia, e na sua presença ele suplicasse pelo povo dela. Então respondeu Esther ao rapaz e mandou que dissesse ao seu tio Mordecai: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há uma sentença sequer, a não ser a de morte, salvo se ele estender o cetro e levantar, assim a sua misericórdia será alcançada sobre essa pessoa. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. O rapaz voltou e mandou e disse a Mordecai a resposta de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagine ela que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará outra pessoa para ajudar e enviar socorro aos judeus e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Olha aqui a resposta de Mordecai, o tio de Esther. Disse: olha, tá esquecida que você também é uma judia? Não fique aí querendo dar uma de gostosona, porque está no palácio aí do rei. Agora você se chama Esther, mas você é uma judia, o seu nome é Radassa. Então o decreto, ele vai também te alcançar, porque você é uma judia. Apesar de ser esposa do rei, você também vai morrer. Mordecai
jogou na cara dela aqui o que poderia acontecer com ela. Por quê? Porque aqui é onde reside a nossa reflexão. Aqui Esté já estava no palácio e havia se esquecido de onde Deus a tirara. Ela havia se esquecido a sua essência, já havia perdido a sua essência, melhor dizendo. Ela havia se esquecido de onde ela havia saído, de onde Deus a tirou. Estava no palácio comendo do bom e do melhor, imaginou, isso aí não é comigo, isso aí é com eles, agora é que eles se virem. E é assim que muitas pessoas agem, não é verdade? É justamente sobre isso que o Espírito Santo quer falar com a gente no dia de hoje. Quando as pessoas estão bem, quando as pessoas estão aí por cima da carne seca, se esquecem de onde Deus as tirou. É muito comum a gente ver as pessoas chegarem quebradas na igreja, começar a se humilhar, buscar a Deus, dizer, Deus, eu sou teu servo, vou te servir até o fim, me ajuda, me tira desta situação. E na maioria das vezes, Deus responde às orações dessa pessoa e a faz prosperar, e ela começa a crescer na sociedade, crescer financeiramente, e o primeiro passo, a primeira atitude que essa pessoa toma, qual é? Dá um chute na igreja, dá um chute em Deus, vira as costas para Deus e vai viver a vida dela. Agora ela se esquece de onde Deus a tirou e começa a viver dissolutamente, esquecendo do seu passado. E foi isso que aconteceu aqui com Esté. Esté havia se esquecido do seu passado, da sua família, do seu povo, e pensava porque pelo simples fato dela estar no palácio, ela ia ser livre daquela maldição, daquele decreto. É muito triste a gente saber de situações como essas, mas infelizmente é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas se tornaram prepotentes, orgulhosas, depois que começaram a prosperar, a ser alguém na vida. Se esqueceram de ajudar aquelas pessoas a quem lhe estendeu a mão lá no passado. Hoje, por estarem por cima, não querem mais saber de onde Deus as tirou. Mas olha, hein? O recado do Espírito Santo para você, que porventura tem agido assim como Esté agiu, está agindo da mesma forma como Esté agiu aqui, cuidado, hein? Porque a terra gira, hein? E gira violentamente. O mundo dá muitas voltas. E se você está aí muito bem, por cima da carne seca, e se esqueceu da tua essência, se esqueceu de onde Deus te tirou, toma muito cuidado, hein? Presta atenção no que o Espírito Santo está te alertando no dia de hoje com essa palavra. Cuidado, porque a terra gira e você está hoje aí por cima, mas amanhã pode estar lá por baixo novamente. Porque a justiça de Deus nunca falha. É isso que Mordecai aqui mandou dizer a Esté. Cuidado, porque você vai ser atingida também. Se você não ajudar, Deus vai levantar outra pessoa para ajudar. Foi isso que ele falou, então toma cuidado. O Espírito Santo está aqui nos alertando para que venhamos ser uma pessoa que nunca venhamos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Para que venhamos ser humildes e reconhecer que sempre dependemos da misericórdia de Deus. Nós jamais seremos nada sem a misericórdia desse Deus. Você não é nada sem a presença de Deus. Então tome cuidado com as suas atitudes e veja se você não está agindo da mesma forma que Esté. Veja se o diabo, se as riquezas do palácio não tiraram a essência de Deus aí da tua vida. Se você não perdeu a essência de Deus por causa das riquezas do palácio. É isso que Deus está querendo nos ensinar com essa palavra no dia de hoje. Espero que você tenha aprendido com essa história de Esté e venha se consertar se porventura estiver agindo da mesma forma. E vigiar para não tomar a mesma atitude que ela tomou. Tá bom? Pois bem, e agora eu queria pedir para você curtir esse vídeo, deixar o teu like e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva agora mesmo no canal do Obreiro Oficial para ajudar na evangelização aqui na internet, tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima meditação. Um abraço.